Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, querido irmão, querida irmã. É um prazer poder mais uma vez compartilhar com você comentário de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos aqui pensar um pouco na lição de número 9 da classe dos adultos, do dia 30 de maio de 2021. O assunto desta lição é o ministério de pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Temos a leitura bíblica, que será feita em classe, em João 10, 11 e 14, Tito 1, 7 a 11 e 1 de Pedro 5, 2 a 4. E a nossa lição, com as suas subdivisões, ou divisões, não é? Tópico 1, Jesus, o sumo pastor. Tópico 2, as características do verdadeiro pastor. E por último, o ministério pastoral. Então é isso que nós estaremos hoje refletindo, meditando um pouco no importante ministério de pastor. O pastor Eliseu Queiroz, no livro O Ministério Pastoral, escreveu: o pastor é um homem escolhido por Deus, capacitado pelo dom, e dado à igreja para servir e governar e também alimentar o rebanho com a palavra. Só Deus, pelo dom do seu Espírito Santo, é que pode fazer de um homem um pastor verdadeiro. Assim escreveu o pastor Eliseu Queiroz. Também é importante salientarmos nessa introdução da nossa lição que esse ministério pastoral, ministério de pastor, ele deve ser exercido como todos os outros, mas enfatizando aqui o ministério pastoral, deve ser exercido com muita responsabilidade, vigilância e fidelidade. Isso porque o pastor, no nosso contexto denominacional, das Assembleias de Deus, o pastor da igreja é também o presidente da diretoria da igreja. Daí que a função dele, a atividade dele também inclui a administração dos bens patrimoniais e também financeiros da igreja. Então, a importância de enfatizarmos aqui, dentro do nosso contexto, a questão da responsabilidade. Porque é muito importante, já que há essa questão da administração, que ela seja feita com muita prudência, com muito cuidado. Isso, como eu disse, no contexto normal das Assembleias de Deus no Brasil, onde o pastor da igreja é também o presidente da diretoria. Além de pastorear o rebanho, ele cuida também da parte administrativa, material, física, do patrimônio da igreja como instituição, junto com a diretoria, mas o poder do pastor é muito grande. Com relação à vigilância, que também é imprescindível ao ministério pastoral, dá a ideia aqui daqueles pastores que apacentavam ovelhas ali no primeiro século, tomando como base o primeiro século ali, né? Principalmente nos dias do nascimento de Jesus Cristo, do ministério de Jesus. A figura do pastor era de vigiar, de cuidar, de estar atento ao rebanho. A Bíblia até diz, no Evangelho escrito por Lucas,
que por ocasião do nascimento do Senhor Jesus Cristo, um anjo foi enviado por Deus para dar notícia aos pastores que estavam cuidando das ovelhas, vigiando as ovelhas, o rebanho, nas madrugadas, pela madrugada. Então, mostra para nós o papel do cuidado, da vigilância que requer do pastor. Um outro exemplo bíblico também que enfatiza isso para nós é a vida de Jacó. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, quando ele era responsável pelos rebanhos do seu sogro Labão, como exigia dele o cuidado para cada animal do rebanho. A vigilância, portanto, é indispensável na vida daquele que é um pastor de igreja. A vigilância contra as heresias que querem entrar na igreja, a vigilância constante através da oração, do estudo da palavra de Deus, do ensino das Escrituras, de maneira a que ele possa estar sempre atento a perigos que possam prejudicar o rebanho que Deus colocou em suas mãos para apacentar e cuidar. E claro, a fidelidade a Deus em primeiro lugar, acima de tudo a Deus, porque partindo da fidelidade a Deus, evidentemente, a pessoa será fiel em todas as áreas de sua vida. Então o pastor, para exercer sua função com fidelidade à igreja, aos seus companheiros de ministério, a todos, ele essencialmente deve ser fiel a Deus, porque quando alguém é fiel a Deus verdadeiramente, a fidelidade se manifestará em todas as demais áreas de seus relacionamentos. Então, é muito importante a consciência do pastor, primeiramente diante de Deus, de fidelidade. Bem, partimos então para o tópico 1 da lição, que fala sobre Jesus, o sumo pastor. Nós lemos aí, na verdade, prática, que Jesus chamou a si mesmo de o bom pastor. João capítulo 10, versículos 11 a 14. Como o bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Glória a Jesus por isso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, ele é chamado de o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós temos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, Jesus é chamado de o sumo pastor, aquele a quem os pastores haverão de prestar contas um dia. O sumo pastor das ovelhas, o sumo pastor dos pastores. Então, todos nós que fomos chamados por Deus para exercer o ministério pastoral, somos ovelhas do sumo pastor e por ele fomos delegados, comissionados, capacitados pelo dom para exercer esse maravilhoso ministério. Mas um dia haveremos de prestar contas àquele que é o sumo pastor do rebanho. Tópico 2 da nossa lição. As características do verdadeiro pastor. Aqui nós temos, em primeiro lugar, na nossa lição, está o caráter do pastor. Um caráter íntegro. Íntegro. Fala de integridade. Quando o apóstolo Paulo determinou a Tito que estabelecesse presbíteros, claro que eles iriam exercer a função pastoral, ali na ilha de Creta, o apóstolo orienta com relação aos requisitos necessários para aqueles homens. E ali está, em primeiro lugar, que deveriam ser homens irrepreensíveis. Por isso que nas características do verdadeiro pastor
está muito bem colocado aqui pelo nosso comentarista, a questão do caráter. Um caráter íntegro. Integridade é indispensável. Integridade quer dizer um homem por inteiro, uma pessoa por inteira. Mostra para nós a questão da santificação da vida diante de Deus, que apresenta-se, que é notada diante dos homens através de uma vida de alguém que realmente tem um caráter, uma moral, tem respeitabilidade na sociedade em que vive, na comunidade em que vive. Não apenas por parte da igreja, mas também por parte dos que não fazem, não são membros, não compõem a igreja. No nosso tópico 2, subtópico 2 aqui, nós encontramos que ele tem que ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. Porque quando um pastor, um líder cristão, o responsável pelo rebanho, ele infelizmente traz uma situação em que escandaliza, o escândalo não repercute apenas dentro da igreja local, senão que repercute, infelizmente, também no seio da comunidade. Isso é uma triste situação e uma vergonha para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltamos na questão da vigilância com relação ao próprio caráter, à própria vida do pastor. Então é necessário, para que isso ocorra, para que haja um caráter íntegro, para que ele seja de fato testemunha, fiel e exemplo diante do seu rebanho, diante da sociedade, que ele viva uma vida de autonegação, de abnegação, porque é o dever de uma vida santificada e de total dedicação a Deus. Consagração, total dedicação a Deus, resulta sempre em um caráter, em um exemplo bom, e louvado seja Deus por isso. Quando pensamos também na questão do exemplo, é importante observarmos aqui que as nossas ações, as ações do pastor, as obras do pastor, devem repercutir, reverberar aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, colocar em prática aquilo que prega. Uma das críticas do Senhor Jesus Cristo, acusações de Jesus, da acusação de Jesus Cristo aos fariseus dos seus dias, era que eles ensinavam, mas não viviam. O próprio Jesus disse à multidão, às pessoas, que eles deveriam atentar para o ensino dos fariseus, dos mestres da lei, mas não deveriam atentar para o modo de proceder deles, no sentido de não segui-los no modo de proceder, porque eles pregavam, mas não viviam. Então, deveriam atentar para o ensino, sim, mas para a forma de viver, não, porque, infelizmente, eles pregavam bem, mas viviam muito mal, não viviam o que pregavam. E, evidentemente, nós vivemos tempos também que acontece muito isso, de pessoas pregarem muito bem, ensinarem corretamente e de forma ortodoxa a doutrina, mas na sua vida ele não coloca aquilo em prática. Então não serve de exemplo de vida para ninguém, embora o seu ensino esteja correto. As características do verdadeiro pastor nós podemos tomar também, pegando o exemplo do apóstolo Paulo, que foi um grande pastor. E lá em Atos, no capítulo 20, versículo 19, depois você pode conferir, nós temos um exemplo ali, uma característica do apóstolo Paulo. E qual é? Humildade. Na verdade, temos duas características ali em Atos 20, 19. A humildade e a compaixão. Humildade. Todo verdadeiro servo de Deus tem, na verdade, uma vida de
humildade. É uma pessoa humilde. Por quê? Porque como seguidores de Jesus Cristo, e requer-se de um pastor que ele seja alguém de profunda intimidade com seu Senhor, ele deve então transparecer na sua vida o próprio Cristo. O Senhor Jesus Cristo deve ser visto na vida de um pastor. E o Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mateus 11, 29. Humilde. A humildade, então, é característica de um servo de Deus. Quando você vê alguém que se diz pastor e tem mesmo o cargo de pastor, mas ele vive de forma exaltada, orgulhosa, infelizmente essa pessoa não está seguindo o exemplo daquele que ele diz ser o seu mestre. Se Jesus é o meu mestre, devo aprender com ele. O apóstolo Paulo também explicou lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que deve haver em nós, e na igreja toda, mas pegando o caso aqui específico do pastor, deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele começa então a descrever o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Então o sentimento ali é de humildade, o sentimento do esvaziar-se a si mesmo, de não ser uma pessoa exaltada. Então, por mais que o pastorado, a função pastoral, o cargo, ele traz em si uma responsabilidade, também um destaque na igreja, isso não deve tornar o coração de um homem orgulhoso, exaltado. Pelo contrário, deve torná-lo cada vez mais humilde, entendendo a grande responsabilidade, o grande peso que está sobre os seus ombros de cuidar das ovelhas que não lhe pertencem, são do Senhor Jesus Cristo. Humildade e compaixão, um coração compassivo. Novamente, o Senhor Jesus, nosso grande sumo pastor, aquele que tinha entranhas de misericórdia e compaixão. Jesus se condoía pela situação das pessoas. O pastor também, ele deve ter essa visão de se colocar no lugar dos outros e sentir compaixão pelos pobres, pelos necessitados. Um coração pastoral é um coração cheio de compaixão, de benevolência, de caridade, de amor, de sentimento de ajudar o próximo. Sempre ajudar, sempre consolar, cuidar daqueles que estão feridos, isso através da palavra de Deus, do aconselhamento e da atividade pastoral. Outra característica do apóstolo Paulo, que está também em Atos 20 e 20, é fidelidade ao ensino e à pregação. Cabe ao pastor o papel de ensinar e pregar. Então, junta-se também ao ministério pastoral a importância do ministério de mestre, o ensino da palavra de Deus. O pastor deve dedicar-se ao ensino também da palavra do Senhor. E a pregação, o anúncio do evangelho, o sermão que toca vidas. Muitas vezes, o pastor não tem condições de atender particularmente, individualmente, a necessidade de cada pessoa, principalmente se ele é pastor de uma igreja com muitas pessoas. Muitas pessoas. Não é uma congregação pequena, mas é muita gente. Então, é muito difícil ele atender e quase impossível atender a necessidade individual de cada um. Porém, no momento em que as pessoas estão na casa de Deus e elas são ministradas pelo pastor através do ensino e da pregação, naquele momento ali, ele estará atendendo muitas necessidades. Muitas, muitas. Deus estará usando a vida dele para falar com muitas pessoas nas mais diversas necessidades que existirão e existem dentro da congregação no momento do culto. Então a pessoa ela vai ser tratada pastoralmente, apacentada, cuidada do púlpito quando o pastor está ensinando. Às vezes a pessoa precisa de uma orientação, numa palavra de ensino ou pregação, ela recebe aquela orientação do seu pastor. Daí que é importante que o pastor ele seja alguém que sempre faça uso
da ministração da palavra. Embora, evidentemente, nós podemos outorgar o púlpito para que outros obreiros, até mesmo pastores visitantes, obreiros locais, eles possam também ministrar a palavra de Deus, e graças a Deus por isso. Todavia, essa é uma missão principalmente do pastor da igreja. É ele que tem que desenvolver a pregação e o ensino. Claro que as oportunidades dadas a outros obreiros também são importantes e necessárias, uma vez que o ministério tem também pessoas que podem auxiliar nesse trabalho. Mas eu volto a dizer, o ministério da palavra, o ministério da pregação e do ensino, ele tem que ser de grande responsabilidade, em grande parte exercido pelo pastor da igreja. Porque uma coisa é o crente sentar num banco da igreja e ouvir um obreiro local ou um obreiro visitante, e outra coisa é ele ouvir o pastor dele. Porque a palavra pastoral, ela tem assim uma abertura muito maior no coração do cristão, do crente. Ele já se abre mais a atender a voz do pastor. Não é isso que a Bíblia ensina? Jesus disse que a ovelha conhece a voz do pastor. Então é importante que o pastor se dedique a preparar, a estudar, a orar e trazer mensagens e ensinos que possam edificar a igreja, e isso vai trazer para ele muito benefício, e para a igreja também, porque você ministrando para 300, 400, 500 pessoas ou mais, e as necessidades, o Espírito Santo vai trabalhando ali naquele momento, isso vai trazer um benefício muito grande e muitas necessidades serão supridas. Olha o poder glorioso da palavra de Deus na vida de alguém que se dedica a ela. Também nós temos um outro exemplo, uma outra característica no ministério do apóstolo Paulo, que também está em Atos 20, o versículo 21, que é a ênfase evangelística, o ministério evangelístico. Veja como o pastor, ele tem que trazer em si, no seu ministério, esse contexto de outros dons também. O mestre, o evangelista, no sentido de que o pastor também tem que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, de maneira que as pessoas possam entender e também se converter ao Senhor Jesus Cristo. Daí o peso muito grande da responsabilidade pastoral. Outra característica do apóstolo Paulo, que está em Atos 20, 27, é a dedicação ao discipulado. Isso está ligado ao ensino da palavra de Deus. Os crentes serão discipulados com relação ao seu amadurecimento na fé e a sua dedicação e serviço na obra de Deus, à medida que vão aprendendo através do pastor, que se dedica também a ensinar a Bíblia, de maneira que o crente se fortaleça em sua fé e produza frutos para a glória de Deus. E por último, a outra característica no ministério de Paulo, na vida de Paulo, que está em Atos capítulo 20, versículos 33 a 35, que fala ali de motivação pura, motivos puros. O que motivava Paulo? Nós vemos que eram motivos puros. Paulo não era levado pela avareza, Paulo não era motivado por sentimentos impuros. Os motivos do seu coração eram sentimentos e motivos puros. Isso mostra para nós que o pastor não deve exercer a sua função, o seu ministério, pensando em ganhar dinheiro, em lucro, em benefício pessoal. Daí que a recomendação de Paulo aos diáconos cabe também, claro, aos obreiros, os presbíteros, a todos nós, é de que nós não podemos ser avarentos, não podemos ser levados pelo ganhar, o que eu vou ganhar com o meu ministério, o que eu vou alcançar com essa função. Deus nos guarde, Deus nos livre de servir a Deus pensando no ganho, no lucro, no dinheiro. Isso tornaria um pastor uma pessoa miserável, uma pessoa que não é digna do grande chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que o pastor, ele, como qualquer outro, é digno do seu salário, a igreja assim o faz com o seu pastor,
mas ele não trabalha pelo salário, ele trabalha pela vocação, pela chamada e entendendo que aquele que o chamou cuida dele. Através da igreja, sim, mas a sua vocação não é o que ele recebe, é o amor a Deus e o amor ao rebanho. Por último, nós temos então, mais uma vez, o ministério pastoral. Nosso comentarista volta aqui para fechar a nossa lição, relacionando-se então ao ministério pastoral. E essa questão do ministério pastoral, eu já disse a princípio que deve ser exercido, na introdução eu disse que deve ser exercido com fidelidade, com vigilância, com responsabilidade. Também deve ser exercido com prudência, cuidado. O pastor não pode ser uma pessoa apressada, tomar decisões apressadas. Não pode ser aquela pessoa que usa o púlpito para descarregar o seu estresse, maltratar as ovelhas do Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde disso. As ovelhas são de Cristo, devem ser bem cuidadas. A palavra de Deus, às vezes, ela vem muito forte, vem dura. Quantas vezes já ouvi alguém dizer assim depois de um culto? Hoje eu apanhei bastante. Mas ele fala isso no sentido de que recebeu a palavra. Foi dura para ele, mexeu com ele, mas ele está satisfeito pela palavra. Então, quando é Deus usando e falando, é coisa maravilhosa. Mas às vezes o pastor ocupa o púlpito para dar indiretas, para atacar alguém, para ferir algumas pessoas, que às vezes ele mesmo tem mágoas, ele quer ferir. Então isso depõe muito contra a função pastoral. Isso não é papel de um pastor. O papel do pastor é, quando assumir o púlpito da igreja, ser o canal de Deus, o canal de bênção de Deus, o profeta de Deus, o ensinador, o pregador, o evangelista, o instrumento que Deus vai usar para alimentar o seu rebanho. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Claro que inclui-se aí o trabalho da visitação, inclui-se aí o aconselhamento pastoral e tantas outras atividades que tornam o trabalho de um pastor muito desgastante, um trabalho extremamente pesado. É por isso que só quem é chamado por Deus. Na introdução eu citei o pastor Eliseu Queiroz, quando ele disse que só Deus pode fazer de um homem um pastor verdadeiro. E isso é realmente verdade. Somente Deus, porque humanamente falando, essa função pastoral, se não for a graça de Deus, um homem, humanamente falando, não suporta. Se for um verdadeiro pastor, sim. E se levar a sério o ministério, é uma carga muito grande. Mas Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que cuida. O ministério pastoral, eu quero falar também nesse tópico, ele deve, em primeiro lugar, agradar e glorificar a Deus. E quero encerrar citando para você as palavras de um pastor sobre esse bendito ministério pastoral. São as palavras de Richard Baxter, um pastor reformado, antigo, séculos atrás, mas que deixou lições lindas para todos nós. Escreveu um livro chamado Pastor Aprovado, e as palavras que eu vou citar para você foram extraídas deste livro. Escreveu Richard Baxter: a primeira e suprema obra dos ministros de Cristo, entenda aqui, pastores, é tornar os homens cientes do que Deus, ou cientes do Deus que os fez. Ele, Deus, é a fonte da sua bem-aventurança. Devemos lhes abrir os tesouros da sua bondade e lhes falar da glória que há em sua presença. Glória que todo o povo escolhido de Deus desfrutará. Ao mostrar aos homens a certeza e a excelência da alegria prometida, e ao conscientizá-los da perfeita bem-aventurança da vida vindoura, em comparação com as futilidades da vida presente, podemos redirecionar o seu entendimento e os seus afetos rumo ao céu. Nós os levaremos ao ponto em que assumirão a devida atitude
de desprezo ao mundo e de apego aos seus corações a um tesouro mais duradouro. Essa é a obra de que devemos nos ocupar dia e noite. Sim, pois quando tivermos fixados os seus corações sinceramente em Deus e no céu, a parte mais importante do nosso ministério estará consumada. Tudo mais seguirá naturalmente, escreveu Richard Baxter. Então é grande a obra, o chamado é imenso e só com a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que o pastor ou os pastores poderão exercer dessa forma e assim levar as almas ao seu apego com Deus, a sua comunhão com Deus, a visão do céu e o desejo de servir a Cristo, para que um dia todos os pastores possam encontrar nos céus ou no céu as almas que lhe foram confiadas pelo Senhor aqui na terra. Que Deus nos ajude, que possamos ter o mesmo sentimento de Paulo, que disse à igreja que ele estava preparando-a para apresentá-la como noiva a um esposo, a saber, a Cristo. Esse é o trabalho pastoral, do verdadeiro pastor. Por isso que todos os crentes devem sempre interceder pelos seus pastores, porque são muito carentes de oração. Eu falo porque, pela misericórdia de Deus, o Senhor me chamou para pastorear, para ser pastor de uma igreja, e eu glorifico a Deus por essa bendita dádiva do Senhor, mas reconheço a minha pequenez e a minha necessidade das orações dos santos, porque o pastor ora e cuida das ovelhas, mas as ovelhas também devem orar e cuidar dos seus pastores, ou do seu pastor. Que Deus continue nos guardando e nos abençoando através da sua rica e bendita palavra.